Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é Silvanildo, ele que é psicólogo e também veio falar aqui um pouquinho da sua profissão e do seu trabalho. Seja bem-vindo, Silvanildo. Obrigado, Eliane, pelo convite. Obrigado a todos do podcast. É uma honra, um prazer estar aqui, podendo participar desse podcast tão importante para nós, para a cidade de Caruaru. Nós aqui agradecemos, Silvanildo, e seja bem-vindo à família ITEAC, viu? Não é só o podcast, não. Sabe que as portas estão abertas para você. Com certeza, não podia deixar de falar nessa família que vem fazendo esse trabalho tão incrível, né? Silvanildo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho, né, dessa sua profissão, o que foi que te levou a ser psicólogo e como é que está Silvanildo hoje também, que a gente sabe que Silvanildo aí também hoje está dentro de uma coordenação, de coisas que a gente vai falar aqui um pouquinho de acordo com a evolução do podcast. Então, a psicologia, ela surgiu na minha vida, eu diria que numa mudança muito incrível, muito boa para a minha vida, porque desde criança, estudando no sistema Braille, né, por ser pessoa com deficiência visual, eu sempre gostei, a princípio, de cantar. E quando eu conheci o que era um teclado, o que era realmente um pianinho daqueles que toda criança ganha e costuma quebrar, eu comecei a descobrir que eu conseguiria fazer algumas notas, algumas músicas. E eu sempre gosto de contar essa história, porque eu não enxergo e aí eu não sabia exatamente como era que as pessoas tocavam, eu nunca perguntava. E eu só tocava com esses dois dedos, né? Só tinha dois dedos na mão para tocar. Mas, enfim, foi quando uma professora de apoio que trabalhava na biblioteca viu realmente que eu tinha o dom da música e começou a me dar os primeiros passos. Eu comecei a estudar música com ela, depois eu ingressei na Fundação de Cultura de Caruaru como aluno. Depois fui aluno do Instituto Vila Lobos, da minha nossa saudosa professora Lourdinha Troeira. E para chegar, por que na psicologia? Porque até então eu pensava em fazer música, faculdade de música. Só que quando eu fui crescendo e achando que eu não conseguiria dar conta das coisas, eu achei que por música só ter em Recife, eu não conseguiria me virar em Recife. Sozinho, não saberia nem chegar lá. E aí eu pensei, né, o que é que eu vou fazer? E aí não deixei a música, porque aí eu já era profissional, já comecei nos 15 anos tocando teclado, já por aí nos casamentos, aniversário. E vi dizer que é um dos melhores, né? Se não for o melhor. Não, a gente faz uma zoadazinha boa, mas tem. Então, aí eu comecei, meu primeiro emprego foi na Biblioteca Municipal Álvaro Lins. Eu comecei a ler sobre psicologia. Eu disse, eu vou fazer o vestibular para ver o que realmente é um vestibular, se eu consigo. E passei de cara. E aí o segundo desafio foi como é que eu vou fazer a faculdade? Porque realmente eu não tinha condição financeira. Uhum. E gostava da saúde, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, né? E eu achava, aí a parte mais engraçada da psicologia, eu achava que eu estudando psicologia, eu conseguiria resolver minha vida, minhas questões pessoais, sozinho. Uhum. Resolvi, porque aí muitas coisas, para a gente resumir, né, aconteceram. Eu fui fazer a faculdade, nesse meio tempo eu consegui fazer parte do ProUni e consegui concluir minha faculdade. Consegui entender que eu mesmo não cuidava de mim, procurei terapia. Uhum. E foi aí onde eu disse que a psicologia, e digo que a psicologia, ela realmente me encantou, ela mudou. Eu não abandonei a música, de fato. Temos muita coisa que a gente faz como a música ajuda na psicologia, como a música ajuda no psicológico nosso. Uhum. E assim a gente, né, cresceu, né, nessa condição profissional, nessa condição musical.
E como foi inserir nesse mercado, né, como psicólogo, os desafios que você enfrentou, como é que foi que você conseguiu desenvolver essa área profissional sua? É, em 2013, eu participei de uma seleção aqui no município. É, e aí vieram os grandes desafios, né? Quando a gente vai pensar em acessibilidade, Uhum. a gente não pode pensar na falta de acessibilidade é, apenas com falta de rampas, falta de degraus, mas a gente precisa pensar numa falta de tecnologia assistiva, que hoje a gente tem melhor, né? Depois Uhum. de 12 anos, graças a Deus as coisas evoluíram, mas a gente não tinha computadores já adaptados, isso não porque era uma falha da prefeitura de Caruaru, mas ainda era algo um tanto quanto, né, bem pouco explorado. Mas aí a gente conseguiu ir driblando, a gente conseguiu ir inserindo, e aí eu ainda trabalhei 2 anos na assistência social. Depois eu quis ingressar na área da saúde, indo para outra instituição de saúde aqui de Caruaru, a UPAE Caruaru, onde passei 10 anos. E assim, foram grandes desafios, né, de realmente adaptar, de realmente atender o paciente que às vezes chegava e antes de falar das suas questões, conversar um pouco como era justamente essa condição de ser deficiente, de atender. E isso era muito bom, isso foi muito bom, isso foi um currículo de experiência que eu adquiri que realmente. E aí, depois de 10 anos na saúde, eu tive a proposta, né, que a gente vai Uhum. falar posteriormente, de assumir a coordenação de promoção à pessoa com deficiência, de volta para a Secretaria de Assistência Social. Ô Silvanildo, mas aí nesse teu atendimento profissional como psicólogo, você atendia também a parte da deficiência? Eu fiz atendimentos, sim, na UPAE. Minha história se dá quando a gente teve o surto de microcefalia do Zika vírus 2015, 2016. Eu diria que foi o meu maior público e Uhum. difícil, porque a gente precisava explicar e entender, porque nós profissionais também da saúde não sabíamos muito dessa onda da microcefalia, qual a sequela. E assim, a parte mais dura foi dizer para aquelas mães que os filhos dela tinham deficiência, Uhum. né? E assim, esse foi um grande desafio que a gente conseguiu crescer, que a gente conseguiu realmente. E aí depois eu também fiz atendimentos na PODEC, passei alguns anos na Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, e a gente acompanhava pessoas que lá chegam para realmente buscar o apoio por terem adquirido as deficiências. E o público sem deficiência também, né? E agora, na coordenação que a gente não está como psicólogo, mas já tem essa bagagem de estar lidando aí com. Que é uma experiência que faz toda a diferença, né, Sim, sim. dentro dessa parte da coordenação. E vamos falar um pouquinho então agora dessa parte da coordenação, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre essa inclusão da folia, né, que a gente vê que essa coordenação vem aí com essa novidade. Como é que funciona? O que é que você pode nos adiantar ou falar um pouquinho sobre esse projeto? O projeto, ele vem, né, do projeto do camarote, do tão conhecido camarote da acessibilidade, né? Uhum. Onde a grande maioria de festas, de festividades hoje públicas, a gente tem o camarote da acessibilidade. A gente tem camarote da acessibilidade a nível estadual no Galo da Madrugada, a gente tem camarote da acessibilidade no Carnaval de Bezerros, a gente tem camarote da acessibilidade no São João de Caruaru, que aí é parte da minha coordenação. E hoje esse projeto ele está descentralizando para estar nas festas promovidas ou que acontecem
também na cidade. Nós tivemos o Front Stage no Motofest e o Polo Inclusão na Folia no Carnaval, que já vem desde 2017, 2018, onde não apenas aquele polo tão conhecido da sucata, hoje a prefeitura tem uma descentralização, uma diversidade de polos, e dentre essas diversidades de polos a gente tem o polo da inclusão, que ele acolhe a pessoas com deficiência, pessoas idosas, e hoje, por estar realmente ligado ao Centro Integrado de Direitos Humanos, a gente vem abraçando a toda causa que o Centro Integrado de Direitos Humanos acolhe. Diversidade, LGBTQIA+, igualdade racial e, dentro dessa inclusão, como eu já falei, pessoas com deficiência e idosos. Onde também a gente tem apresentações artísticas destes públicos também. Como é que funciona esse polo para esse público? Esse polo do carnaval, ele é um polo aberto, porque eu consigo justificar polo aberto, só para que se entenda como é que funciona. Uhum. O polo aberto porque, devido a ser esse polo que está na prévia, e não é o intuito camarote, então qualquer pessoa que está nesses públicos que a gente falou anteriormente, ela pode chegar no polo, ela pode participar, assistir e brincar, né, de todas as atrações que vão estar sendo direcionadas, que vão estar se apresentando nesse polo. E aí, só explicando direitinho, porque o público aberto e o fechado, o camarote, nós precisamos fazer o agendamento entre as associações daqui da cidade, Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência e a própria secretaria em si, né? Então, a partir do momento que alguém se interessa por alguma atração, ela precisa fazer o agendamento para estar no camarote da acessibilidade devido a um número limitado de vagas. Certo. Aí, no caso, vocês também fazem no fechado, né? Vocês fazem um cadastro voltado também, não só para... Vocês fazem só para associações ou também para a pessoa que for lá e fizer o cadastro, como pessoa física, como por exemplo? Depende, porque aí como ele é voltado para pessoas idosas e pessoas com deficiência, então a quem destina-se ao trabalho com esse público é quem vai realmente fazer o cadastro através do Conselho do Idoso, através Aos órgãos, né? Isso, dos órgãos que trabalham nessa área. Por exemplo, a PODEC, a CACE, isso fazendo esse cadastro para o São João, como eu te falei. E o ITEAC, não esqueça do ITEAC. O ITEAC a gente vai sim, com certeza está realmente ligado, formando parcerias. Já estamos, né? Sim. E aí, para o São João é que a gente faz esse cadastro e Front Stage Motofest. Mas carnaval ter um controle, né? Para ter o controle, porque por se tratar de camarote, a gente tem um número limitado, assim como todo e qualquer camarote, né, faz a sua inscrição. Mas, por esse polo ser chão, ser polo na rua, ele é aberto e toda e qualquer pessoa nesse público deve sim estar brincando com a gente lá. Dia 22. Só reforçando, pessoal, dia 22 aí, ó, todo o pessoal convidado para estar lá nesse pré-carnaval, não é verdade? E onde é que fica? O polo Inclusão na Folia, ele é o polo que fica na Rua dos Expedicionários, ali bem de frente à Secretaria da Mulher. Zivanildo, voltado ainda ao projeto, né? Você poderia falar um pouco sobre a importância desse projeto e como é que funciona a coordenação, né, que você está hoje também dessa parte de deficiência? Olha, a importância desse projeto é trazer a socialização para as pessoas com deficiência, que a gente sabe que culturalmente é tida como coitadinho, o bichinho que só vai sair se um pai ou uma mãe levar,
que não pode estar brincando carnaval para não se machucar, né? Então, a gente é carregado desses preconceitos, desses cuidados excessivos. Não é que a pessoa com deficiência ela não precise ser cuidada, né? Mas a gente também tem o direito, a liberdade de ir e vir, a condição, e aí, é claro, dentro das limitações de brincar, se divertir, de estar em casa, de sair, e não ter que depender de uma satisfação. Claro, todo filho vai dar satisfação a seus pais quando necessário, mas vem nessa característica, nesse âmbito de levar realmente a pessoa a socializar, a conhecer pessoas novas, a brincar e a mostrar que enquanto pessoa com deficiência, ela tem o seu lugar de pessoa, de cidadão com deficiência, mas um cidadão como qualquer pessoa. E também, por que não pensar na parte artística, né? De quem realmente toca, quem canta. A gente vai ter apresentações como a banda de Pífano da Inclusão, que é da Apodec. A gente vai ter a apresentação da banda Egnos, que eu sou suspeito de falar, que é a minha banda. Então, onde a gente tem maior parte dos integrantes com deficiência visual, e aí a gente fez essa junção de pessoas que enxergam para ter essa integração, né, tocando em cima do palco. A banda da inclusão da Apodec, para quem não conhece, são pessoas com deficiência física que tocam realmente instrumentos percussivos, o próprio pífano, que às vezes a gente entende que não consegue por causa da sua limitação nas mãos, ou enfim, mas conseguem e estão lá se apresentando. A gente vai ter a apresentação do Coral dos Idosos, né, que estão lá na coordenação, estão lá no centro ensaiando, e que falam tanto quanto isso foi bom nas suas vidas de socialização. E trazendo assim um pouquinho dessa fala que você traz do preconceito, né? Você poderia falar um pouco sobre essa fase da sua vida, se você teve no desenvolvimento, não só profissional, como pessoal, o preconceito, como é que foi, assim, da tua infância até hoje, voltada ao preconceito? Veja, eu fui felizardo em não ter uma família super protetora, né? Uhum. Eu tive uma família que morava no sítio, largou o sítio para dar estudo aos 2 filhos, porque só eu e meu irmão com deficiência visual, e vieram morar aqui na cidade e que deixavam a gente brincar, a gente rodava bicicleta, a gente caía, mas a gente, enquanto cidadão, vai para o meio de todo mundo, né? Então, minha mãe ouviu quando a gente era pequeno que a gente não deveria ter nascido, porque como é que se cuida de uma pessoa dessa que sem enxergar a luz do dia é melhor não viver. E aí a gente consegue viver isso a partir do momento que a gente cresce. Em todos os aspectos. Tem pessoas que chegam para a gente e colocam religião, né? Tem pessoas que jogam a deficiência como um pecado, uma coisa realmente, Um enfim, castigo, um né? castigo. Então, em todas as áreas, já teve pessoas que brigaram comigo mesmo, porque eu estou andando sozinho ao invés de ter alguém que ande, né? E que eu vou ser assaltado. E que assim, por vezes a gente tenta conversar, consegue, por vezes a gente precisa realmente ser um pouco mais, eu diria que grosso, né? Para que as pessoas entendam que, como eu falei anteriormente, a gente é cidadão, a gente consegue. E que bom que você traz, né, essa sua história, porque para mim é uma história de superação e que mostra que, mesmo diante de todos os seus limites, né, limitações, que às vezes a gente acha assim, que limitação é só para uma pessoa atípica, mas eu acho que limitação é para todo mundo, Sim, sim. né? Então, assim, diante dessa limitação, você traz que você tem uma profissão, que você tem um talento, que você foi em busca dos seus sonhos e passou todos os seus desafios, né? Então, assim, eu acho que a sua história de vida, né, ela quebra todo o preconceito e mostra a muitas pessoas que às vezes estão em casa
com uma família muito protegida também, né? Que traz essa dificuldade maior para que essa pessoa possa se desenvolver diante da sociedade. Então, assim, eu quero te parabenizar, porque acho que você quebrou muitas fronteiras, né? Muitas barreiras, e é um exemplo de vida para muitas pessoas. Obrigado. E assim, você perguntou também acerca da coordenação, Uhum. e aí eu vou, né, juntar um pouquinho nesse aspecto, corroborando com tua fala, em que aspectos? Hoje a coordenação, ela tem o título de coordenação de promoção à pessoa com deficiência. E aí já se questionou, promoção à pessoa com deficiência, vai promover a ser deficiência? Não. A ser deficiente, não. A promover a esses direitos. Porque às vezes chegam pessoas que vão buscar os direitos para seus filhos, para alguém da sua família, mas que vão meio que desacreditados. Às vezes elas vão, seja para hoje um benefício financeiro, seja para uma busca de carteiras, que é o que a gente também faz lá, a confecção da carteira de identificação da pessoa com autismo, e que por verem um coordenador cego, ficam admiradas, comentam, né, pensando que aquela condição ela está para mim. E às vezes não para pensar que, oi, peraí, essa condição também pode ser para meu filho, né? Porque hoje, claro, a gente tem que entender, e aí eu sei que o ITEAC entende muito bem disso, né? Os níveis de suporte do Sim. autismo, mas tem pessoas que não acreditam que tem advogados autistas. A gente tem um advogado na cidade, Sim. a gente tem um renomado psiquiatra autista, né? Então, a gente pode, e essa pessoa às vezes não acredita que o seu próprio filho ele tem condição de ser regrado, de compreender. E por que eu falo tanto em regra? É que às vezes a pessoa faz tudo, não precisa não, porque o bichinho. Isso é super proteger, isso é capacitismo. E essa pessoa, ela precisa ter uma certa independência, porque o outro também precisa descansar, o cuidador precisa descansar. Ser cuidado também, Ser né? cuidado. E aí, nessa ausência, ele precisa também, o deficiente precisa também estar com outra pessoa, estar sozinho, né? Então, é isso que a coordenação, ela também vem mostrar, promover. E também acho que todo indivíduo, independente do que traga consigo, merece ser, né, um ser que tem a sua própria independência. Sim. Mesmo que tenha as suas limitações. Mas eu acho que é digno de um ser independente. Com certeza. Então, assim, acho, essa sua fala que você traz é muito importante para o pessoal que está em casa, né? Que os pais, os responsáveis entendam que todo mundo, todo o ser humano em si, no geral, precisa ter sua independência diante de qualquer limitação. Isso. E aí, saindo desse lugar de quem cuida, e ampliando para outras deficiências, a melhor condição, por mais dura que ela seja, é a aceitação. Quando Sim. eu aceito a minha deficiência, eu vou, por mais que eu me sinta incomodado, eu vou trabalhar esse incômodo. Eu vou saber como lidar com isso, né? Eu vou saber como realmente driblar os preconceitos. Eu não vou me livrar deles, porque a gente tem uma sociedade ainda preconceituosa. Mas eu vou saber como fazer com que aquilo não me incomode. Eu vou saber realmente mostrar, seja com as minhas atitudes, seja ficando calado, seja, né, dizendo, mas eu vou dizer para mim, ó, não é assim. E vou conseguir. Isso é o importante que a gente pode trazer, né? Porque assim, nós não temos o controle do outro. Não. A gente só pode ter o nosso controle, né? É verdade. Porque assim, quando você falou lá no começo da história, você disse o quê? Eu pensei que eu fazendo psicologia eu ia me resolver só. É Então verdade. você trazia ou traz algumas questões que é preciso ser tratado, mas é de qualquer indivíduo, É né? verdade. Então assim, é importante isso a gente frisar também dentro dessa pauta que a gente está trazendo da deficiência, de que a gente não tem o controle sobre o outro, mas a gente pode ter sobre nós, né? Isso. E a aceitação, assim, essa palavra, eu acho ela muito forte e muito importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. É verdade.
Porque acho que não é só aceitar quem eu sou, mas aceitar as condições que eu estou, tanto físico, emocional, financeiro, seja qual for, né? Quando a gente aceita, a gente consegue começar a colocar, eu digo, cada coisa no seu lugar. Se você se mergulha na situação, a própria palavra ela já está, né, trazendo isso. Se eu mergulho, eu vou ficar lá. Isso. Mas se eu olho para a situação onde eu estou e vou pensar o que é que eu vou fazer, a quem eu vou recorrer, porque às vezes a gente não consegue sozinho, Sim. né? Então, até nisso a gente tem que se mudar e dizer me ajuda. Quem pode? Vai aparecer os que não vão ajudar, vai aparecer realmente os que... mas o importante é que você está lutando para sair dela, para focar o como sair daquela situação, como resolver. Porque se você não foca isso, realmente você não sai. Para as pessoas que precisam tirar dúvidas ou precisam desse serviço, aonde podem encontrar essa coordenação? Quais os serviços que as pessoas procuram mais lá também, que você pode falar para as pessoas que estão em casa? Porque às vezes as pessoas também têm dúvida, né, do que a coordenação promove a elas. Então, a coordenação promove orientação e confecção no sentido de carteiras, né? Vamos pensar carteiras quais? A CIPTEA, que eu acho que muita gente já conhece, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Há orientações nas carteiras de transporte, leva, que aí a gente tem as próprias sedes aqui para andar na cidade. Intermunicipal, a gente dá um auxílio, porque aí realmente Recife, vai para né? o site da Secretaria Estadual. E a interestadual a gente também orienta, porque agora passou a ser online. Nós temos 2 projetos que são desenvolvidos dentro do próprio Centro Integrado de Direitos Humanos, que eu vou passar o endereço já já, que são Mergulhando na Inclusão e Judô Inclusivo. Né? São atividades aquáticas e, como o próprio nome já falou, o judô, onde aí sim a gente abrange uma diversidade de deficiência, tem pessoas autistas, tem pessoas com deficiência física, surdas. Nós temos cursos de Libras, né, e algumas consultorias para órgãos públicos, enfim, no que podemos levar sobre os direitos e políticas para as pessoas com deficiência, né? Então, todas essas questões às quais estão voltadas dos direitos das pessoas com deficiência, as pessoas podem nos procurar, como eu já falei, no Centro Integrado de Direitos Humanos, que fica na Avenida da República, número 557, ao lado do posto Santa Clara, ali bem de frente ao muro do Clube Intermunicipal. E qualquer pessoa tem acesso, não é isso? Qualquer pessoa tem acesso, né? Seja indo lá presencial. As pessoas também podem entrar em contato pelo nosso número, tanto em ligação como WhatsApp, que é o 8384-5652, né? E aí a gente vai passar todas as informações. Nós temos uma equipe de assistente social, psicólogos, que trabalhamos com visitas, dependendo da demanda. A gente tem grupos de convívio com psicólogo, com cuidadores e com pessoas com deficiência. E temos um serviço de apoio com carro para usuários de cadeira de rodas, que é o Avança Acessibilidade. Por que eu digo de apoio? Porque a gente faz alguns serviços como demandas de saúde, alguns exames, a gente não atende a parte emergencial, mas exames, consultas, alguns acompanhamentos, porque hoje uma das evoluções de nossa cidade é ter a frota de ônibus acessível, com acessibilidade, né? Então a gente quer realmente que esse direito ele cresça na cidade. E aí a gente tem esse carro como suporte para as pessoas que usam cadeira de rodas. E essa informação é muito importante, porque eu acho que nem todo mundo tem essa informação desse apoio desse carro, né?
Não, apesar da gente já ter realmente divulgado algumas vezes, mas ele é um serviço que completou um ano, agora em novembro. Ele já veio de outros projetos. A gente tem, por exemplo, o PE Conduz, que já tem um serviço de disponibilidade de carros a nível estadual, mas que a demanda é grande e ele não consegue também suprir. E a gente vem dando esse suporte. Sabe que é um pequeno suporte, mas a nossa luta, a grande realmente é que aumente as frotas de ônibus adaptadas, para que as pessoas não só fiquem também com a liberdade de ir para essas pequenas demandas, mas se eu quero ir no fim de semana para o shopping, eu tenho um ônibus com acessibilidade. Se eu quero ir para alguma demanda pessoal, eu tenho um ônibus com acessibilidade. Queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que estão em casa, né? Inclusive, assim, a gente pode tratar com um olhar melhor para essas mães e essas famílias atípicas que estão nos assistindo hoje. A mensagem que eu deixo para quem realmente está nos acompanhando é que a limitação ela é algo que está presente em todos nós. E independente de qualquer coisa, a gente deve estar de mãos dadas. Se você não dirige, você precisa de alguém que dirija. E não por isso você está triste. Você pode até querer. E aí lute realmente para conseguir. Mas, se você tem alguém com uma deficiência, que não seja realmente o fim, mas que seja realmente uma possibilidade de mostrar para essa pessoa que ela tem potencial, que ela pode ser uma cidadã ou um cidadão, né, dentro da sociedade, inserido na sociedade, que pode realmente buscar seus objetivos e conseguir realmente vencer. Que você não precisa apenas só cuidar, mas que você precisa se cuidar também, e aí realmente é onde a gente consegue, de mãos dadas, fazer essa sociedade integrada, essa sociedade que a gente busca tanto um dia estar realmente felizes e livres de um preconceito. Pode ser que até seja utopia, mas não custa nada sonhar, né? Então é isso que eu almejo. É por isso e para isso que hoje eu estou realmente querendo promover as pessoas com deficiências ou estar como é que eu posso dizer? Nesse lado a lado. Não é porque eu estou na coordenação que eu estou à frente, mas está lado a lado nessa promoção de direitos, junto com os meus. Sivanildo, muito obrigada pela sua presença. Gratidão de poder ter compartilhado essa sua história de superação, que eu sei que vai fazer uma diferença enorme na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo. E para o pessoal de casa, eu queria dizer que a perfeição ela não existe. Então que a gente possa fazer o nosso melhor diante das nossas limitações. E até o próximo episódio.